existe uma coisa que eu apelidei de terrorismo nutricional, que é você tornar tudo muito difícil, tudo muito complicado, que não dá para você fazer uma alimentação simples, sem gastar fortunas, e você tem que ter uma alimentação que é difícil. Isso não é necessário. A gente vê isso, você conhece histórias de muitos clientes que eu tenho atendido, e você vê que pode ser feito de um jeito simples, de uma maneira até assustadora, onde as pessoas muitas vezes podem comer churrasco, podem ir no McDonald's. Existe uma coisa fundamental para você conseguir emagrecer. Essa coisa é o déficit calórico. E sem esse déficit nada adianta para a perda de peso. Mas isso não significa que você tem que sofrer ou ter uma alimentação cheia de cortes. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar o que você precisa fazer para emagrecer sem sofrer. Aqui você vai ver que é possível emagrecer de um jeito simples. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Emagrecendo. Aqui, como você sabe, nós trazemos para você as melhores informações para você que deseja emagrecer. Eu sou Daniel. Eu sou o Jonathan Alexim. E no episódio de hoje a gente vai ser uma coisa especial. Nós mandamos para vocês, né, as perguntas que vocês têm assim, com relação ao Jonathan, a alimentação dele, coisas relacionadas ao cotidiano, ligado obviamente ao emagrecimento. Até porque muitas pessoas acham assim que o nutricionista fala uma coisa, mas não vive, né? Fala, não, mas isso assim, não é só teoria. A gente vai mostrar que é verdade, é uma coisa para valer mesmo. E vamos começar. A gente anotou aqui as melhores perguntas que vocês mandaram. A primeira é: como é a sua alimentação? Bom, a minha alimentação é normal. Quando eu falo normal, eu quero dizer que eu como as coisas comuns, as coisas que a maioria das pessoas come no dia a dia. Feijão, arroz, carne. Não tem nada de especial, nada de sobrenatural, nada de que foge aquilo que é o dia a dia, aquilo que é a naturalidade que as pessoas normalmente estão acostumadas no dia a dia do brasileiro. Existem variações de região para região, mas, de regra, existe uma base, né, para essa alimentação. Então, uma alimentação, para ela ser saudável, ela não precisa fugir disso. Ela pode ser simples, sem complicação. Ela pode ser uma coisa cotidiana, uma coisa que não precisa de adereços, uma coisa que não precisa de enfeites. Pode ser o básico e dar resultados. Comidas do cotidiano mesmo e dá certo. Exatamente. Basta, por exemplo, no caso de um emagrecimento, você pode comer aquilo que você está acostumado, mas você precisa de uma adequação naquilo que é a necessidade energética do seu corpo. Sim, e dentro disso aí, uma pergunta que está ligada, que foi mandada também, é se você come tudo integral. Não, na verdade hoje eu acredito que dificilmente eu como algo integral. Já comi, não existem problemas com integrais, na verdade eles são ótimos aliados quando a pessoa quer emagrecer, mas não porque eles são menos calóricos ou que eles são emagrecedores. Na verdade, quando a gente pega um alimento integral e a gente compara com o alimento convencional, aquilo que conta para o emagrecimento é a quantidade de calorias, certo? Sim. O integral, ele tende a ter a mesma quantidade de calorias que um normal. Um pão integral, ele tem a mesma quantidade de calorias, algo muito próximo de um pão convencional. Um macarrão, a mesma coisa. Mas como que ele ajuda quem quer emagrecer? Porque ele é nutricionalmente mais rico. Porque ele tem fibras, coisa que o convencional não tem. E essas fibras vão ajudar no trânsito intestinal e vão deixar essa pessoa mais saciada. Se a pessoa está saciada, ela tem menos fome, certo? Certo. Se ela tem menos fome, o que ela faz? Ela comer menos. E com isso, ela tem mais facilidade para fazer um déficit calórico. Mas uma pessoa não precisa comer integral para emagrecer. Isso é um mito que as pessoas difundiram por muito tempo, mas isso não é regra. Você pode emagrecer comendo arroz branco, comendo macarrão, comendo pão normal, não precisa de integral. Hoje eu não como integrais, mas não teria problemas em comer. É apenas uma opção minha.
mas eles podem ser grandes aliados para quem quer perder peso. Existem vários clientes meus que eu prescrevo alimentação, alimentos integrais que são estratégicos para eles. E com relação ao leite integral? Porque eu sei que é uma diferença. Tá, beleza. Aí a diferença é o seguinte, o leite integral já é o convencional, né? É o normal. É o normal, não existe um leite, só leite e um leite integral. Então os outros leites que existem são leites desnatados, são leites que, por exemplo, o desnatado, ele vai ter uma presença menor ou até mesmo nula de gordura. Então se ele tem algo a menos, consequentemente ele tem calorias a menos. Mas no caso do leite, é como se o leite integral fosse o alimento convencional, não o alimento integral com mais fibras. Ok, você não tem ingerido nenhum alimento integral. Mas existe algum alimento que você tem excluído da sua dieta? Não, vamos lá. Eu não tenho consumido integral não porque é alguma coisa ruim. E essa pergunta de exclusão vem muito visando alimentos vilões, né? Pseudo-vilões que eu chamo. Porque de fato não existe um alimento que por si só pode acabar com os resultados que você teria em uma alimentação. Um alimento sozinho ele causa um efeito muito pequeno em comparação ao conjunto da alimentação como um todo. Então não existe a necessidade de você excluir alguma coisa. Por isso que eu não excluo um alimento, não excluo glúten, não excluo lactose. Eu como com equilíbrio aquilo que eu gosto, aquilo que eu me sinto bem comendo. Então não existe a necessidade de exclusão, de tornar um alimento um vilão, de tornar um alimento como um veneno, como muitas pessoas hoje veem diversos alimentos ou grupos de alimentos. Então não existe nenhum necessário, assim, um alimento necessariamente que vai prejudicar a pessoa, no sentido assim, de engordar. Não, no sentido de engordar não, um alimento que a pessoa não pode de jeito nenhum, basta que ela coma com equilíbrio. Claro, a pessoa não vai ingerir alimentos, por exemplo, fora da data de validade, alimentos estragados, alimentos que podem intoxicar essa pessoa, porque aí já é demais. Mas dentro daquilo que é o saudável, daquilo que são alimentos que estão bons para serem consumidos, não existe esse problema. Basta haver o equilíbrio, você comer com consciência. Muito bem. Outra pergunta que mandaram é: você janta? Eu janto. Essa pergunta provavelmente está baseada naquela questão de não comer à noite, né? Algumas pessoas, acho que a gente falou isso até em algum dos nossos podcasts, algumas pessoas deixam de comer à noite achando que fazendo isso elas vão emagrecer, o que é mentira. Quando você deixa de comer à noite, simplesmente você está comendo menos. Você podia deixar de comer de manhã, você podia deixar de comer à tarde, você também está comendo menos. Então não tem problema nenhum em jantar, não tem problema nenhum em comer à noite, comer depois das 16, comer depois das 20 horas, desde que o equilíbrio energético seja respeitado. Faz alguma diferença o horário que a pessoa dorme com o horário que ela come? Não necessariamente para o emagrecimento, mas quando não é aconselhado que você coma e logo após você vá dormir, porque você vai ter uma noite mais pesada, né? Você não vai dormir muito bem, porque o seu organismo está trabalhando na digestão do alimento. Então é aconselhado que você não faça isso justamente por isso, só pela digestão, para você não ter um sono que tem alguma dificuldade para você dormir, para você conseguir repousar do jeito correto. É para o emagrecimento não tem... absolutamente não. Tem nenhuma coisa a ver, né? Certo, então, outra pergunta aqui. Qual suplemento você usa? Bom, hoje eu também, assim como o Integrais, eu não uso suplemento nenhum. É porque o suplemento é ruim? Não, existem suplementos que são bons. Existem suplementos que são puro marketing, né? Como, por exemplo, DCA, glutamina, são suplementos que hoje não existe motivo para uma pessoa consumir, porque não tem estudos científicos que mostrem a eficácia deles. É muito importante que exista essa comprovação do que dá certo e do que dá errado. Isso não é uma pessoa que tomou e funcionou com ela e ela teve resultados. Isso vem através dos estudos que tem toda a metodologia e são controlados. Mas existem suplementos que são bons. Existem suplementos que eu já até tomei e que eu já aconselhei para clientes, ou até hoje ainda aconselho. Por exemplo, alguns suplementos que podem ser bons aliados. É importante falar isso porque um suplemento sozinho ele também não vai resolver a situação, seja qual seja o seu objetivo. Independente de qual for o seu objetivo, o suplemento sozinho é como um alimento sozinho no meio de uma dieta. Ele não tem muito poder, ele não tem muita eficácia. Mas dentro de uma estratégia, dentro de um plano onde o seu objetivo
está dentro daquilo que o plano está impondo, aí o suplemento pode ajudar. Por exemplo, suplementos que podem ser usados porque tem essa comprovação: whey protein, albumina, creatina. Existem outros como cafeína, guaraná, que também tem o seu efeito, cada um óbvio para uma necessidade específica, mas que podem ser usados. Eles não são vilões ou puramente marketing para você comprar. Existe uma comprovação por trás do uso desses suplementos. Então cada suplemento tem uma funcionalidade? Sim, existem suplementos que vão ser mais ideias para quem quer ganhar massa, outros para quem quer perder peso. Curiosamente tem uma história de um cara que era da academia que eu frequentava anos atrás, e ele estava tentando vender alguns suplementos nessa academia. Ele colocou alguns tipos de suplemento lá, e uma vez eu vi ele tentando vender para uma pessoa que estava tentando emagrecer, se eu não me engano. A pessoa estava fazendo seus exercícios lá tranquilamente, ele foi interromper a pessoa e começar a vender o suplemento. Eu não vou falar qual era o suplemento, nem a marca do suplemento, mas vamos falar que foi suplemento X. E aí ele foi falar: fulano, você precisa de suplemento X, porque o suplemento X vai te dar disposição, você vai emagrecer, vai perder peso, esse suplemento é o que você precisa para perda de peso. Beleza, eu olhei, achei estranho, porque eu não conhecia esse suplemento para isso. Passou alguns dias, ele foi conversar com outra pessoa que tinha acabado de entrar na academia há pouco tempo e queria ganhar massa, queria ganhar músculo. E ele chegou para essa pessoa e falou: fulano de tal, você precisa de suplemento X. Ele falou: do mesmo suplemento. Esse suplemento vai te ajudar a ganhar massa, a ter mais força, a conseguir levantar mais peso. Esse suplemento que você precisa. Ou seja, ele estava tentando vender o mesmo suplemento para duas necessidades completamente diferentes. Existem às vezes suplementos que funcionam, por exemplo, cafeína vai dar disposição tanto para quem quer ganhar massa quanto para quem quer perder peso, certo? Não era o caso. Ele estava vendendo algo com a promessa de ganhos reais em cima daquele suplemento. Ganhos reais que eu digo, ganho de massa. Emagrecer e ganhar massa. Exatamente. As duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente, porque o suplemento funcionava para duas coisas, o que é uma coisa um tanto contraditória. Passou algum tempo, eu tive mais experiências em proximidade com artigos científicos, com estudos comprovados. Naquela época eu não tinha, estava começando a conhecer esse mundo de alimentação saudável, de suplementos. E eu descobri, sabe o que? Que aquele suplemento que ele estava vendendo para ganho de massa e para emagrecimento funcionava, sabe para quê? Para quê? Para nada. Não tinha comprovação científica sobre o uso do suplemento para nenhuma das finalidades que ele estava querendo vender. Então existem suplementos que são puro marketing. E você pode dar pra gente uma dica na hora de escolher o suplemento? Claro, vamos lá. Vamos basicamente em duas que vão servir para qualquer pessoa, seja qual for a finalidade, o objetivo dela. Primeiro, pesquise se há comprovação científica, não só em blogs ou pessoas falando que deu certo, mas se tem artigos que mostram que aquilo ali deu certo, né? Isso é fundamental porque vai mostrar de fato os resultados que o uso daquele suplemento dá. E a segunda dica é: não caia na lábia do vendedor. O vendedor da loja de suplementos, ele não vai querer te vender. Ele vai falar que aquilo ali faz milagres acontecerem. Mas nem sempre é assim. Tiveram vendedores que tentaram vender suplementos que eu sabia que não funcionava. Só que como eu sabia, como eu tinha essa base anterior, eu não comprei. Então, quando você busca saber o que funciona e o que não funciona, já cai drasticamente a chance de você ser pego numa conversa de vendedor. Então, basicamente, você sabe essas duas coisas e você é baseado pelas evidências e não por uma pessoa tentando te vender, aí sim você vai ter segurança de não estar jogando seu dinheiro no lixo. Quantas refeições você faz por dia? Bom, isso depende muito. Quando o dia está mais corrido, eu acabo fazendo menos refeições. Quando já tenho mais tempo, um dia que estou em casa, eu consigo fazer mais refeições. Mas isso não interfere nos resultados e não vai interferir também em quem quer emagrecer e perder peso. Por quê? Porque mais do que a quantidade de vezes que você come, quantidade de refeições que você tem no seu dia, o que importa é a quantidade de calorias que você está comendo. Então, se para o seu objetivo aquela quantidade de calorias está ideal, está adequada, então ok, não importa se você come 6 vezes, se você come 3 vezes, se você come uma vez. Não importa também se um dia você consegue comer mais vezes
e outro dia você consegue comer menos se você está comendo a mesma quantidade. Então, existem dias onde eu consigo ter mais tempo e eu acabo comendo mais, faço um lanche no período da tarde, um período entre o café e o almoço também dá para incluir uma refeição, mas isso nem sempre acontece por causa da correria do dia a dia. Então, isso não interfere, no final das contas, no resultado e naquilo que a gente vai conseguir atingir através da alimentação adequada e equilibrada para a nossa rotina, como eu sempre falo. Uma das coisas que a alimentação tem que respeitar é a individualidade. Uma dessas individualidades é o seu dia a dia, né? Porque, por exemplo, a sua rotina é diferente da minha. Então, aquilo que você consegue encaixar na sua alimentação não necessariamente vai ser o que eu consigo. E não necessariamente vai ser o que uma pessoa que trabalha de plantão vai conseguir encaixar na alimentação dela, no dia dela. Às vezes ela não vai ter tempo para parar nem para almoçar. Vai trabalhar até 3 horas da tarde direto, de manhã até 3 horas da tarde. Então isso também não tem problema. A alimentação tem que se adequar à realidade de cada um. Já me disseram algumas vezes que você tem que fazer 6 refeições por dia se quiser emagrecer. Isso é uma coisa comum, assim como também a questão de falar sobre comer de 3 em 3 horas. Normalmente quando a pessoa come de 3 em 3 horas, ela acaba caindo nessa quantidade de refeições. Acho que eu já mencionei aqui em um estudo que as pessoas fizeram refeições de 6 em 6 horas e outro grupo fez de 3 em 3 horas. Sim. Essa que fez de 3 em 3 horas, que é o habitual, que as pessoas falam que é necessário para emagrecer, comeram 6 refeições por dia, tiveram 6 refeições por dia. As pessoas desse segundo grupo, elas comeram, comeram de 3 em 3 horas, elas comeram 6 refeições, tiveram 6 refeições. Mas no final, elas perderam o mesmo peso que as outras, que estavam fazendo menos refeições do que ela. Ou seja, isso também pouco importa para o resultado, para o emagrecimento. O que vai contar, na verdade, é a quantidade de calorias que ela está consumindo. Eu lembro, e eu fiquei até bem confuso, porque muitos anos atrás eu ouvi que a pessoa que quer engordar, a pessoa que precisa ganhar peso, tinha que comer de 3 em 3 horas. Eu ouvi uma pessoa falando isso. Passou anos, aí eu vi uma pessoa falando, não, para você emagrecer tem que ser de 3 em 3 horas. Eu pensei, ué, então os dois casos, a solução é comer de 3 em 3 horas, tem alguma coisa estranha. Então é mais uma história, né, que as pessoas contam. Isso parece muito com a questão das pessoas que falam, agora tal alimento faz mal. Aí passa um ano, não, tal alimento, você precisa de tal alimento porque é bom para o coração, você vai viver mais comendo tal alimento. Me lembra muito esse tipo de coisa. Mas, nesse caso específico, o que acontece? Comer de 3 em 3 horas para engordar. Comer de 3 em 3 horas para emagrecer. Na verdade, isso está certo. Você pode comer de 3 em 3 horas e engordar. E você pode comer de 3 em 3 horas e emagrecer. Sabe por quê? Porque o horário não importa. Não faz diferença. Não faz diferença. Né? O que importa é a quantidade que você está comendo nesse período. Se você come mais do que você gasta, você vai engordar ou ganhar massa muscular. Se você comer menos, você vai perder peso. Então o ponto não é o horário, a quantidade de vezes. Exatamente. O ponto é a quantidade de calorias que você está consumindo ao longo do seu dia, em comparação, em contraste com aquilo que você está gastando, com o que seu corpo usa no dia a dia. Não só naquilo que são os exercícios, mas o que o seu corpo usa para manter as atividades básicas do seu organismo. Certo. Aí você falou aqui muito sobre caloria e, se eu posso resumir o que você sempre fala, é que para emagrecer é déficit calórico, né? Inclusive isso assim está ligado a uma pergunta que foi feita. E é uma coisa que eu já vi várias pessoas fazendo, até de uma forma que eu acho até exagerada. Se você conta caloria, eu conheço pessoas assim, de uma forma exagerada não, vai contando, não, isso aqui tem 150, não, já passei da minha cota do dia e tal, não sei o que, eu não posso comer, vou passar fome o resto do dia e tal. Aí uma pergunta que mandaram, eu acho que até encaixa bem com o que a gente está falando é essa. Se você conta caloria. Beleza, então vamos por parte. Primeiro eu quero ressaltar o resumo que você fez, muito bom, que é o déficit calórico. Fundamental para o emagrecimento é o déficit calórico. Sem o déficit calórico, nada, absolutamente nada funciona para você perder peso. Eu sempre falo que você pode até comer plantando bananeira, não vai adiantar sem o déficit calórico. Então vamos lá, contar calorias. Eu já fiz isso. Tem alguns aplicativos, né, que você vai colocando ali o alimento. Só que isso é uma coisa muito chata. E a gente não aguenta fazer isso.
é uma coisa que você fica numa certa paranoia para você. Você não consegue ter prazer se alimentando. Vira uma coisa muito trabalhosa. Você às vezes quer lanchar à tarde e você tem que lançar lá no aplicativo as calorias. E a alimentação perde aquele senso de você ter um momento de prazer, de você se sentir bem comendo, e vira um fardo. E não pode ser assim, porque a alimentação não pode ser um sofrimento. Então eu não faço mais isso. Existem pessoas que elas comem aquilo que está escrito no plano alimentar. Aí elas não precisam contar calorias, certo? Porque se ela vai comer aquilo ali já está contado. Não tem necessidade de lançar. Mas existem pessoas que não conseguem seguir um plano alimentar, que não conseguem seguir a risca aquilo que é prescrito, e não tem problema. Essas pessoas também têm uma solução. Hoje, por que eu não conto calorias? Porque eu criei hábitos. E esses hábitos são as coisas que vão me direcionar para eu comer o que eu preciso, sem extrapolar, sem passar aquilo que eu não posso comer e sem deixar de comer o que eu também não posso deixar de comer. Então os hábitos são aquilo que vão me manter dentro daquilo que eu preciso. E como que a gente cria hábitos? Bom, existem várias formas desses hábitos serem criados, né? A gente teve aqui um podcast que a gente falou especificamente sobre isso, né? Sobre essa criação de hábitos, como que a gente faz isso e como que a gente faz isso sem sofrer. Basicamente, a gente tem que usar o nosso cérebro a nosso favor, né? Como um aliado, e ele vai nos ajudar nessa criação de hábitos. Então, para ajudar as pessoas, o que eu fiz? Eu escrevi um livro digital falando sobre como que a gente vai usar gatilhos mentais que vão trabalhar nessa criação desses hábitos. Nesse livro digital eu reuni alguns dos gatilhos que eu ensino nos meus programas de mentoria e para alguns clientes. Então esses gatilhos estão ali mostrando exatamente o que você precisa fazer para conseguir criar esses hábitos, para conseguir chegar nesse ponto de não precisar se preocupar nem com uma coisa prescrita, o que você precisa comer, o horário que você precisa comer, nem ficar se preocupando em contar calorias. Certo, a gente vai até pedir para o editor botar o link aí na descrição para você adquirir esse material e aprender um pouquinho mais sobre isso. E Jonathan, você tem algum recado final? Bom, basicamente acho que a gente pode resumir tudo isso que a gente conversou aqui hoje. A dúvida que o pessoal mandou no seguinte: é bom que fique claro que a alimentação não precisa ser o terrorismo que é pregado por aí. Existe uma coisa que eu apelidei de terrorismo nutricional, que é você tornar tudo muito difícil, tudo muito complicado, que não dá para você fazer uma alimentação simples, sem gastar fortunas, e você tem que ter uma alimentação que é difícil. Isso não é necessário. A gente vê isso, você conhece histórias de muitos clientes que eu tenho atendido, e você vê que pode ser feito de um jeito simples, de uma maneira até assustadora, onde as pessoas muitas vezes podem comer churrasco, podem ir no McDonald's. Então, isso também é assim na minha vida, né? Como você falou no início. A gente não fala uma coisa e faz outra. Eu falo não só aquilo que eu tenho estudado, mas aquilo que eu tenho vivido, aplicado tanto para os clientes como na minha vida. Então, uma alimentação para perda de peso, uma alimentação para te manter saudável, para te levar aos objetivos que você quer, pode ser muito simples. Não precisa de dificuldade, não precisa de barreira, de empecilho, não precisa ser uma alimentação baseada em terrorismo nutricional. E nós já estamos chegando ao final. Eu quero agradecer as perguntas que vocês mandaram, os elogios, as perguntas. A gente fica feliz porque esse resultado, o que a gente tem feito aqui, tem dado resultado a vocês. Isso é uma alegria, porque o objetivo é justamente esse. E você tendo mais dúvidas, talvez até de assuntos específicos, caso seja o seu caso, você pode mandar, que a sua pergunta ela pode ser selecionada num futuro podcast. Nós vamos ficando por aqui. Fica aqui o nosso agradecimento por ter acompanhado e já fica aqui o convite para o próximo. Fica aqui o meu abraço para você. Até a próxima. Até a próxima.